compartilhar uma pequena história que não é verdadeira, mas faz parte do nosso folclore, da nossa cultura. Conta-se que Jesus e Pedro saíram de Cafarnaum e foram a Betânia realizar curas. Pedro foi acompanhando Jesus. Passaram o dia todo, tá? Jesus fazendo as curas, e deveriam retornar para Cafarnaum. Mas o dia já estava terminando e Pedro estava cansado. E sugeriu a Jesus que dormissem em Betânia e seguissem viagem no dia seguinte. Então Jesus concordou e eles se puseram a encontrar uma hospedaria onde eles pudessem passar a noite. Encontraram uma hospedaria e o dono da hospedaria disse a Jesus e a Pedro: olha, aqui não é uma hospedaria, aqui é uma casa de jogos, mas eu tenho um quarto e eu posso ceder esse quarto para vocês dois passarem a noite. E Pedro ficou satisfeito. Então ele chamou Pedro e Jesus, mostrou o quarto, falou: olha, ali é o quarto, tem umas almofadas, vocês podem ali, né, se ajeitarem ali e passar a noite sossegados. Pedro agradeceu e disse a Jesus: Senhor, o Senhor dorme nas almofadas, deixa que eu me ajeito aqui no chão. E começaram a dormir. Só que haviam jogadores na casa. E aqueles jogadores do outro cômodo ficaram intrigados, eles não conheciam nem Jesus nem Pedro. E se Jesus e Pedro fossem ladrões? Que ali eles jogavam a dinheiro. Então eles pensaram: nós precisamos dar uma surra neles, para que nós possamos intimidá-los. Porque se eles estiverem pensando em nos roubar, eles já vão desistir. Então eles entraram no quarto onde estava Jesus e Pedro dormindo. Pedro estava no chão. Eles puxaram Pedro pelas pernas, arrastaram Pedro para fora do quarto e deram uma surra de chicote em Pedro. Machucou Pedro demais, rasgou a roupa, ensanguentou Pedro. Depois que eles bateram bastante em Pedro, Pedro retornou para o quarto. Jesus, quando olhou Pedro daquele jeito, disse: Pedro, o que aconteceu? Pedro disse: Senhor, eu apanhei, nem sei por que eu apanhei. Olha o quanto estou machucado, ensanguentado. Jesus disse: Pedro, tenha calma, é preciso ter paciência. A paciência é uma luz que nos garante um lugar no céu. Deite aqui nas almofadas, porque agora quem precisa de conforto é você. Deixa que agora eu me ajeito no chão. E ali Pedro deitou nas almofadas, mas os jogadores que estavam no outro aposento começaram a discutir novamente. Se eram dois, por que bateram só em um? O outro também precisava apanhar. E pensaram: já que quem apanhou era o que estava no chão, é justo agora que quem apanha é quem está na almofada. Entraram no quarto. Puxaram Pedro pelas pernas, porque Pedro agora estava nas almofadas. Puxaram Pedro para fora e espancaram Pedro novamente. Muitas chicotadas. Pedro ficou todo ensanguentado, a roupa rasgada, todo cheio de dor. A hora que acabou a surra, Pedro retornou ao quarto. Jesus, vendo Pedro daquele jeito, disse: Pedro, o que aconteceu? Falou: Senhor, eu não sei, eu apanhei de novo. Nem sei por que eu estou apanhando. Olha o meu estado. E Jesus disse: Pedro, tenha calma. A paciência é uma luz que nos une a Deus. Procure descansar. Pedro não pregou os olhos, não conseguiu dormir. Todo machucado, ensanguentado. Mal o dia amanheceu, eles já se puseram à viagem, porque era a pé. E Pedro não abriu a boca. Jesus, vendo que
Pedro estava muito silencioso, disse: Pedro, eu sei que você sofreu. Eu sei que você foi ameaçado. Eu sei que você apanhou e está muito ferido. Mas é importante que você saiba de uma coisa. É assim que Deus trata os meus seguidores. É assim que Deus trata os meus amigos. E Pedro, ouvindo essas palavras de Jesus, disse: Senhor, então é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. É por isso que o Senhor tem tão poucos seguidores. Embora seja uma história descontraída, que não seja verdadeira, essa história encerra uma mensagem muito verdadeira para todos nós. É que se nós queremos ser cristãos, amigos de Jesus, seguidores do Cristo, todos nós devemos nos preparar para as suas. Obviamente não para esses espancamentos que Pedro sofreu, mas para os testemunhos aos quais todos nós seremos chamados para provar a nossa lealdade ao Cristo. E é por isso que muitos de nós não nos convertemos a Jesus, por receio desses testemunhos. A conversão é algo muito buscado pelas religiões. É muito importante que cada religião tenha um grande número de adeptos. Nessa casa espírita, temos certeza que ninguém foi convidado a se converter ao espiritismo. Porque, primeiramente, a doutrina espírita nos convida a nos convertermos a Jesus. Porque nenhum de nós será espírita se não estivermos convertidos ao Cristo. Converter a Jesus significa viver os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Quanto a isso, o benfeitor Emmanuel esclarece que nós, diante dos ensinamentos de Jesus, estamos muito mais convencidos das verdades de Jesus do que convertidos ao Senhor da verdade. Muitos de nós, diante dos ensinamentos do Cristo, passamos a existência vivendo, tentando transformar a vida dos outros, porque estamos convencidos. Esclarece Emmanuel que a criatura verdadeiramente convertida vive a sua existência buscando transformar a sua própria existência. Então, mesmo todos nós nos considerando cristãos, todos nós aqui, por estarmos convencidos, afirmaríamos com certeza: eu creio em Jesus. Mas raríssimos de nós, por não estarmos convertidos a Jesus, afirmaríamos: eu estou transformado. A conversão é algo que nos transforma, e não que nós usamos para transformar os outros. Numa pesquisa realizada no nosso país, constatou-se que 90% da população brasileira considera-se cristã. Nosso país ocupa os primeiros lugares na violência do mundo. Nosso país é um dos países mais violentos do mundo. Então nós entendemos por que Emmanuel faz essa afirmação. Porque se Jesus é nosso guia e modelo, a quem estamos seguindo? Porque Jesus nos ensina a sermos mansos e pacíficos. Então nós realmente não estamos convencidos. Vivemos as nossas próprias verdades. E por isso somos agressivos, somos perversos, somos cruéis, somos violentos. A conversão não se dá por sinais exteriores. A conversão ocorre, segundo Emmanuel, em nível de consciência,
porque é onde nós acolhemos Jesus com dignidade. E aí nós podemos manifestar o Cristo nas nossas atitudes. Pensemos todos nós na conversão de Saulo de Tarso. Saulo era um doutor da lei, uma pessoa que tinha profundos conhecimentos sobre as leis de Moisés. Fiscalizava a execução dessas leis, zelava pela pureza dessas leis. Mas aí vem Jesus. E os ensinamentos do Cristo alteram significativamente a interpretação da lei de Moisés. Com Moisés nos foi ensinar que se alguém bater na nossa face, nós temos todo o direito de ir lá e esmurrar aquela pessoa. Com Jesus não. Jesus ensinava que se alguém bater na nossa face direita, nós devemos oferecer a esquerda. Moisés nos ensinou que se alguém viesse e tomasse a nossa capa, nós tínhamos todo o direito de ir lá e roubar outra peça de roupa dele. Com Jesus não. Jesus nos ensinou que se alguém nos tomasse a capa, era para oferecer a camisa e a túnica também. Então, Saulo de Tarso via nos ensinamentos de Jesus uma ameaça perigosíssima à pureza dos ensinamentos de Moisés. Era preciso exterminar os cristãos para que esses ensinamentos não fossem propagados. E quando ele faz a viagem dele a Damasco para prender alguns cristãos no deserto, na viagem, no caminho, Jesus, aquele a quem ele perseguiu, manifesta-se a ele. E faz aquela pergunta que todos nós conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bastou esta pergunta e Saulo de Tarso se converte a Jesus. Mais adiante ele vai mudar de nome. Ele vai deixar de ser Saulo de Tarso e passa a ser Paulo de Tarso. Mas a maior mudança ocorre na sua própria existência, porque ele deixa de ser um perseguidor de cristãos e passa a ser o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Não houve outro na história. Então, a conversão, meus irmãos, não se dá por sinais exteriores. Muitas vezes, nós vamos adquirindo algumas condutas satisfatórias e nós já vamos nos sentindo criaturas convertidas. Então, se a pessoa usa branco, ela já acha que está convertida a Jesus. Se ela deixou de comer carne, ela já é uma criatura pura, elevada. E os Espíritos vão dizer, isso não é sinal de conversão. Também não é sinal de conversão sermos santos, nem tampouco ser espíritos de luz. Nenhum de nós, sem exceção, temos ainda essas condições, porque estamos num mundo de provas e expiações. Mas a conversão se dá verdadeiramente quando nós nos fazemos humanos. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, sentimos a sua dor e nos propomos a socorrê-los. Quando nós, ao vivermos a dor do outro, nós compreendemos que o outro tem as mesmas necessidades que nós temos e por isso nós precisamos socorrer. Então, nenhum de nós se converte sozinho. Todos nós somente nos convertemos na presença do outro. Quando nós temos determinadas virtudes ou supostas virtudes, o Emmanuel faz a seguinte comparação: são virtudes vazias que podem ser comparadas ao pão na vitrine. Ele diz: o pão na vitrine parece ser delicioso, parece ser belíssimo, mas pão na vitrine
não mata a fome de ninguém. Então é o benfeitor Emmanuel que vai dizer que temos sido religiosos, mas não temos sido cristãos. Conta-se que Chico Xavier, quando ia lá no mercadinho comprar tomate, ele escolhia um tomate bom e um tomate podre. Não sei se os irmãos conhecem essa passagem. Ele comprava um tomate bom e um tomate estragado, toda vez que ele comprava tomate. E certa vez o dono da mercearia, do mercadinho, perguntou para ele: Chico, mas por que você leva um tomate bom e um tomate estragado? E o Chico respondeu: se eu levar apenas tomates bons, o que as outras pessoas vão levar? O que vai sobrar para elas, para que elas possam escolher? Meus irmãos, só uma pessoa convertida é capaz de pensar que os outros têm as mesmas necessidades que nós temos. Esses pequenos comportamentos que nos fazem lembrar dos outros são sinais de conversão. Provavelmente, quando nós formos comprar tomate, talvez agora nós lembremos dessa história. Mas nós podemos fazer um desafio. Se amanhã ou depois alguém aqui for comprar tomate, faça isso. Escolha um bom e escolha um podre. Provavelmente quem estiver ao seu lado vai dizer: essa pessoa não sabe escolher tomate, ou então ela tem algum problema. Mas nós podemos inclusive explicar para essa pessoa por que nós estamos fazendo isso. E nós já sabemos o que essa pessoa vai dizer: o que você está fazendo não é certo, porque com o preço do tomate eu vou escolher o tomate bom, porque quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? Então parece que fazer o certo é errado para muitas pessoas. Nós estamos vivendo um mundo em que o errado é que é o certo. Nós vemos pessoas desonestas, corruptas, injustas, se dando bem na vida. Pessoas que são aplaudidas, que são homenageadas, que têm seguidores, e muitos dos seus seguidores estão aqui, somos nós. Quantas vezes, quando pedem justificativa das nossas condutas, nós dizemos assim: todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Isso não é sinal de conversão. Porque nós não estamos nesse mundo para seguir os outros, nem tampouco para fazer o que os outros fazem. Nós estamos aqui para seguir Jesus. Os Espíritos dizem que ainda que os valores estejam invertidos no nosso mundo, nós, que nos consideramos cristãos, precisamos ser bons, justos e honestos. Conta-se que um sábio e o seu discípulo caminhava à beira de um rio, caminhava às margens de um rio. Quando eles olharam para dentro do rio, tinha um escorpião, assim, tentando sair da água, mas ele estava quase se afogando. Então diz que esse sábio, com muito cuidado, foi lá e tirou o escorpião da água e colocou o escorpião num lugar seguro. Só que quando ele tirou o escorpião da água para colocar o escorpião num lugar seguro, o escorpião picou a mão dele, causando uma dor lacerante. E o discípulo dele, vendo aquilo, falou: mestre, mas como que o senhor pode fazer isso? O senhor é uma pessoa tão inteligente, de tanta sabedoria. O senhor não sabe que um escorpião pica as pessoas? E que essa picada causa uma dor intensa? Por que o senhor, sabendo de tudo isso, pegou esse escorpião na mão? E esse sábio vai dar uma resposta extremamente interessante.
ele vai dizer, é da natureza do escorpião picar as pessoas, mas é da minha natureza ajudar, é da minha natureza amar, por isso eu fiz o que fiz. Nós trazemos essa passagem simplesmente para dizer aos irmãos que é exatamente isso o que os Espíritos nos ensinam. Eles dizem que a natureza do cristão é ser bom. Está na essência do cristão ser honesto, ser justo, ser bom. Quando nós não somos, a nossa consciência pesa. Então eles insistem, sejamos bons, ainda que o movimento do mundo nos convide a agir de maneira inacertada, né? Uma maneira equivocada. Quando nós não conhecemos o Evangelho de Jesus, nós podemos fazer o que quisermos. Mas quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, o cristão sabe que ele já não pode mais fazer o que quer. Ele precisa fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é o que Jesus nos ensina. Nós não podemos esquecer que todos nós, sem exceção, seremos chamados à prestação de contas. Nenhum de nós aqui pode alegar que não sabia. Todos nós sabemos. Cada um de nós vai ter que prestar contas da sua existência. E como diz Madre Teresa de Calcutá, essa prestação de contas não se dá entre nós e os outros, mas se dá entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência. Então é preciso pensar nisso. Se estamos nos considerando cristãos, o que temos feito dos ensinamentos de Jesus. Quando Saulo se converte ao cristianismo, ele chega a dizer, trago em meu corpo as marcas do Cristo. Benfeitor Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico, vai dizer que tudo nesse mundo tem marca. E tem mesmo, né, meus irmãos? Café tem marca, carro tem marca, roupa tem marca. E Emmanuel vai dizer, o cristão também tem marca. E a marca do cristão é o sacrifício. E aí nós vamos entender por que Jesus disse aquilo a Pedro, lá naquela história. É assim que Deus trata os meus seguidores. O cristão sabe que ele está nesse mundo para fazer o bem. Meus irmãos, é muito difícil fazer o bem. É um sacrifício. Nós precisamos ter renúncia, precisamos ter esforço, precisamos de força de vontade, precisamos ter compaixão, ter disciplina. Fazer o bem é sacrifício, mas nós devemos entregar sacrifício, porque somos seguidores de Jesus. Mas o cristão não está aqui apenas para fazer o bem, o cristão está aqui também para não fazer o mal, e não fazer o mal implica também em sacrifício. Não fazer o mal requer de cada um de nós muita renúncia, muito esforço, muito desapego, muita boa vontade. Não é fácil, meus irmãos. Então nós temos que ter sacrifício para fazer o bem e para deixar de fazer o mal. E é por isso que o benfeitor Emmanuel vai dizer, a vida do cristão é permeada de sacrifícios. Esses são alguns dos testemunhos daquelas experiências dolorosas que todos nós somos chamados a prestar lealdade a Jesus. Então, meus irmãos, busquemos a nossa conversão. Todos nós estamos na estrada de Damasco e Jesus aguarda-nos de braços abertos, esperando a nossa conversão.
Segundo Emmanuel, nós já vivemos muitas existências sendo cristãos sem Jesus. Chegou o momento de sermos cristãos com o Cristo. Todos nós necessitamos de paz, de saúde, de equilíbrio, de harmonia. Mas todos nós sabemos que nós só vamos conquistá-los se nós verdadeiramente nos convertermos. Então, o nosso desejo é que 2024 seja um ano de muita renovação moral para todos nós. Seja um ano de grandes transformações. Que nós possamos, cada um de nós, nos aproximarmos um pouco mais do Cristo e revelarmos ao Senhor o nosso esforço em sermos realmente convertidos a Jesus. Nós pedimos licença aos irmãos, mais uma vez, para encerrar o nosso estudo, lendo trechos de um poema de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa viveu na Índia, era uma religiosa, como muitos de nós. Certa vez, num programa de entrevista, ela disse que sonhou com Jesus. E que Jesus disse a ela: Teresa, eu preciso de luz, tenho fome e tenho sede. E ela disse que entendeu que aquelas palavras eram um chamamento. Então ela procurou o Papa daquela época, se não me engano, Pio XII, e pediu ao Papa autorização para deixar o convento. E aí então ela passa a visitar o mundo, fundando instituições e levando alimentos para milhares e milhares de criaturas. E ela diz que foi somente nesse momento que existiu a sua conversão. Ela era religiosa e com essa atitude passou a ser cristã verdadeiramente. E ela esclarece que toda vez que ela olhava para o rosto de uma pessoa necessitada, ela via nesse rosto o rosto de Jesus. Então busquemos esse exemplo e busquemos a nossa conversão. Então permitam os irmãos lermos trecho desse poema. O poema é intitulado Assim Mesmo. Ela diz: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.